Oi, nono. Tudo bem, gente? Turma, vamos avançar um pouquinho no nosso assunto, tá? Hoje nós vamos falar sobre os protozoários. Nós falamos um pouquinho sobre vírus, né? Vírus não tem reino porque vírus não é célula. Nós falamos um pouquinho sobre algumas viroses. Dengue, né, que é a principal, a que mais cai em provas. Depois nós vimos um pouquinho sobre bactérias, né? E vocês perceberam que lá em bactérias eu pulei algumas páginas. Pulei, gente, porque alguns tipos de reprodução das bactérias é muito complicado. Então eu deixo para o ano que vem, tá? Para o primeiro ano. E vamos ver agora os protozoários e na semana que vem os fungos, tá? E aí a gente termina a apostila 2, mas como eu falei com vocês, muito da matéria ela repete no ano que vem. Então eu priorizei falar de assuntos anteriormente que não vão aparecer o ano que vem. Como vocês podem ver, olha, protozoários, né, é uma aula do primeiro ano. Isso quer dizer o quê? Que no ano que vem vocês vão ver protozoários do jeitinho, da mesma forma que eu vou falar aqui agora. Aí você vai dizer assim, mas Cris, eu não vou aprender, isso é do primeiro ano. Vão aprender sim, gente, porque se você pegar a apostila do primeiro ano, pegar a sua do nono e comparar a matéria, ela é idêntica, tá bem? Então vamos lá. Vamos falar sobre os protozoários. Proto, né, gente, vem de primeiro. Por quê? Porque antigamente havia uma classificação de que eles eram animais, e isso está errado, tá? Eles não são animais. Se esses seres fossem animais, eles estariam no reino Metazoa, antigo reino Animalia. Mas não, eles são diferentes dos animais, então criaram um reino para ele, que é o reino Protista. Quantos reinos existem? 5. Quais são eles? O reino Monera, que é o das bactérias, o reino Protista, que nós vamos tratar agora, engloba algas e protozoários, mas na aula de hoje nós vamos falar apenas dos protozoários, ok? A alga é assunto nem para esse ano mais, tá? Então, nós temos 5 reinos. O reino Monera, que é o das bactérias. O reino Protista, que envolve algas e protozoários. O reino Fungi, que engloba os fungos, cogumelos, orelhas de pau, bolores. O reino Metáfita, que é o reino das plantas. E o reino Metazoa, que é o dos animais. Ok? Então, iniciaremos o nosso estudo com o reino Protista, que é o reino de seres que são heterótrofos. Vocês se lembram disso, gente? Como é que eu defino um protozoário? O que é um ser? O que é um indivíduo pertencente ao reino protista? Um protozoário é um ser heterótrofo. Isso quer dizer que ele não consegue fazer fotossíntese. Portanto, os protozoários, eles não produzem a glicose no corpo deles. Então, eles têm que se alimentar de seres para poder obter essa glicose, tá? Protozoários são heterótrofos. Eles apresentam, turma, muitas formas de locomoção. Alguns são ciliados, têm cílios, alguns são flagelados, têm flagelos, alguns nem têm forma de locomoção e alguns são ameboides. Então, existe uma grande diversidade de formas dentro dos protozoários. Eles podem ser de vida livre ou parasitas. O que isso quer dizer? Protozoários de vida livre são aqueles que vivem no ambiente sem prejudicar ninguém. Eles fazem parte da cadeia alimentar, ou seja, eles servem de alimentos para outros seres, bem como predam alguns. Aqueles protozoários que são parasitas, eles são causadores de doenças, ok? Então, eu tenho aqueles que causam doenças, que eu chamo de parasitas, e aqueles que não causam doenças, que ajudam a equilibrar o ecossistema, eu digo que eles são de vida livre. Esses protozoários, eles podem ser marinhos, dulcícolas, viver em rios, né, córregos, lagoas, e podem ser parasitas vivendo dentro de outros seres. Por exemplo, existe um protozoário chamado
entamoeba histolítica, que é uma ameba parasita, e ela vive no intestino das pessoas e causa doenças, tá bem? Deixa eu ver aqui. Outros protozoários, eles são comensais, ou seja, eles vivem dentro de outros seres, mas sem causar prejuízos. Então tem diferença, tá? Um protozoário parasita é aquele que vive dentro de uma pessoa e vai causar uma doença. Aquele protozoário que é comensal, ele também vive dentro de uma pessoa ou de um animal, só que ele não causa doença, tá bem? Ele tá lá comendo o alimento dele, mas não causa nenhum prejuízo para a pessoa. Existem outros protozoários que vivem em mutualismo ou em simbiose. Por exemplo, sabe os cupins? Cupim. O cupim, ele come madeira, certo? Certo. Só que ele não digere a madeira que ele come. Dentro do intestino do cupim existem muitos protozoários que fazem a digestão da madeira. A madeira é feita de celulose. Então, quando o cupim come madeira, que ele engole essa madeira, lá no intestino dele, quem vai digerir a madeira são protozoários. Protozoários bons. E é mutualismo. Se é mutualismo, todos os envolvidos têm que ganhar alguma coisa. O cupim ganha a digestão da celulose. O protozoário ganha abrigo vivendo lá dentro do cupim. Se eu não estou com a memória, gente, muito fraca, eu lembro de algum ano anterior eu explicando isso para vocês no quadro. Será que vocês lembram? Eu tenho certeza que eu expliquei isso na turma de vocês já em algum momento. Deve ter sido lá no 7º ano, que é quando a gente trata dos reinos dos seres vivos. Bem, quanto à organização, os protozoários, gente, então, eles são unicelulares, ou seja, o corpo deles inteiro é apenas uma célula. E eles são eucariontes. O que significa ser eucarionte? Que ele tem núcleo. Então, por exemplo, uma ameba. Eu posso desenhar uma ameba, ó. Pronto, isso aqui é um protozoário, é uma ameba. Ela é uma única célula, então aqui está o núcleo, dentro do núcleo tem o DNA, vocês se lembram bem, né? E ela é uma célula só, então a ameba é um protozoário. Ela é unicelular e eucarionte, quer dizer que ela tem uma membrana aqui, ó, protegendo o material genético. Eles também têm organelas. O que são organelas? Vocês se lembram das mitocôndrias, complexo de Golgi, lisossomos? Eles têm, tá? Eles são uma célula completa. Ele se locomove, no caso da ameba, ela usa essas ondas no corpo, que são chamadas pseudópodes, para poder reproduzir. Essa célula respira, absorve oxigênio para sobreviver, né? O oxigênio ele entra pela membrana, por difusão da membrana. Por exemplo, ó, aqui tá cheio de oxigênio. A molécula de oxigênio é tão pequenininha que ela consegue passar pela membrana e vir aqui para dentro. E ele usa esse oxigênio para viver. Alguns protozoários têm uma carapaça protetora, isso é muito legal, gente. Alguns têm 2 núcleos, um macronúcleo e um micronúcleo. Olha que interessante. O macronúcleo, ele é grande, né? Por isso que ele chama macro. Ele controla as atividades celulares. E o micronúcleo, ele fica responsável pela reprodução. Então, por exemplo, quando uma ameba, se a ameba tivesse 2 núcleos, se ela quiser fazer filhote, é o micronúcleo que vai orientar esse processo de fazer filhote. Agora, se ela quer apenas fazer reações químicas para viver, quem vai orientar isso é o macronúcleo. Legal? Muito legal. Turminha, aqui no seu livro, na página 55, tem uma fotografia, uma foto de uma ameba. Ó, o nome dela é Amoeba proteus. Ela é uma ameba de vida livre, ou seja, ela não é parasita, então ela não causa doença em ninguém. Olha que interessante, gente. Vocês estão vendo aqui, ó, essas bolinhas verdes, olha. Essas bolinhas verdes são algas que essa ameba comeu. Olha que legal. Provavelmente aqui é um núcleo, né? E olha aqui a membrana plasmática, porque ela é unicelular, então isso aqui tudo é uma célula. E olha aqui
como que ela faz essas reentrâncias, né? Isso aqui é para poder se locomover. É bonito, gente, eu acho bonito, eu acho bem interessante. Olha que forma bonita. E eles são transparentes, ó, tanto que dá para ver dentro. Legal, né? É um protozoário, uma ameba, unicelular, eucarionte, heterótrofo. Tá bem? Adiante. Bem, como é que os protozoários fazem xixi? Eles não têm sistema urinário, né, turma? Mas ele joga fora os resíduos, né, que é o xixi, por difusão. Igualzinho o oxigênio. Assim como o oxigênio entra através da membrana plasmática, as substâncias que são do xixi, elas também saem e já caem no ambiente. E assim ele faz o xixizinho dele, né? Alguns têm um vacúolo contrátil, mais pra frente eu falo disso. Vamos ver aqui embaixo a classificação dos protozoários. Esses seres, gente, eles são classificados de acordo com a forma de locomoção. Então, existe na natureza 4 grupos de protozoários. Existem os protozoários flagelados, que se locomovem por flagelos, ciliados, que se locomovem por cílios, sarcodinos, que se locomovem por pseudópodes. Esporozoários não têm forma de locomoção, portanto, eles são parasitas. Todos os esporozoários são parasitas. Por quê? Porque ele precisa de um hospedeiro, de alguém para tirar ele do lugar, porque ele é um parasita. Como ele é parasita, ele absorve nutrientes do hospedeiro. Pode matar o hospedeiro? Pode matar sim, tá bem? Vamos ver esses 4 grupos aqui em detalhes agora. E eu vou usar, gente, as figuras da sua própria apostila, tá? Então, aqui na página 51, a gente pode ver alguns protozoários flagelados, ó. Flagelados. Tem aqui no quadradinho A. Esse aqui se chama Giardia intestinalis, então vive lá no intestino. Aqui o B é o Trichomonas vaginalis, vive lá na vagina. E aqui no C é o Trypanosoma gambiensis. O que eles têm em comum? Isso aqui, ó. O flagelo, ó. Essa linha aqui, tá vendo, ó? Tá aqui até aqui. Esses 4 aqui, ó. Esse aqui tem 4 desse lado. Aqui, essa cauda, tá vendo? É um flagelo. Aqui, essa aqui tem muitos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parece que ela tem 7 flagelos. Essas linhas, turma, são chamadas de flagelos. Os flagelos, então, são as estruturas que permitem a locomoção desses animais. Então, eles batem o flagelo e conseguem sair do lugar. E olha que interessante aqui na giardia. Você tá vendo que tem 2 bolinhas rosa? Não são olhos não, né, gente? Porque ela é unicelular, ela não tem órgãos, né? São os 2 núcleos. Você lembra do macronúcleo e do micronúcleo? Pois é. Aqui, ó, dá pra ver eles. Aqui tem um núcleo só, né, no Trichomonas vaginalis. O Trichomonas vaginalis, gente, é um parasita da vagina, tá? Uma doença. E o Trypanosoma gambiensis, olha, ele também é transmissor de doença. Legal? Então, os flagelos. Aqueles protozoários que têm flagelos, nós chamamos de, aqui em cima, ó, deixa eu gravar para vocês. Flagelados. Flagelados. O espermatozoide é uma célula flagelada. Vocês estão se lembrando? A forma até parece com aqui, o tripanossoma, não é? Já aqueles protozoários que se locomovem por cílios são os ciliados. Observe essa foto, gente, é uma foto, né, de um protozoário chamado, aqui, ó, Paramecium, tá? Ele é ciliado. O que significa isso? Que ele tem cílios. Se você observar, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui, ó, tá? Se você olhar com carinho, você tá vendo umas sombras aqui, ó, transparentes ao redor dele, tá? São cílios. Eu vou desenhar para vocês entenderem como que são. Os cílios, eles são o contrário do flagelo. O flagelo, ele é muito longo. Os cílios, eles são curtos e muitos, né? Olha, geralmente o protozoário que tem cílios, ele tem muitos cílios. Então, esse Paramecium aqui, ele é um protozoário de água doce, tá? Ele se locomove por cílios. Então, eu coloquei aqui de caneta para você ver melhor.
Essas estruturas aqui, ó, são os cílios, porque parecem os cílios dos nossos olhos mesmo. Cílios são uma estrutura de locomoção. Aquele protozoário que se locomove por cílio, ele é chamado de ciliado. Então, ele vai batendo esses cílios, ó, e aí ele consegue se locomover. Gente, é tão bonito ver isso aqui. Ele se locomove tão rápido, mas tão rápido, que você, é claro, tem que ver no microscópio, né? Isso aqui é uma foto de microscópio, porque eles são unicelulares, então são invisíveis a olho nu. Mas é lindo ver isso aqui no microscópio. Eu fico encantada. Eles são, gente, eles são bonitos mesmo. E na água doce de qualquer corguinho aí, tem muitos, muitos mesmo. Legal, né? Bem, vamos ver outros aqui. Observem aqui agora, de novo, a Amoeba proteus. Ela é do grupo dos ameboides. Ela é um protozoário ameboide. Por quê? Porque ela se locomove através dessas estruturas aqui. Eu desenhei de canetinha roxa aqui para vocês verem, ó. Essas ondinhas que a ameba tem, se chamam pseudópodes. É com isso que ela se locomove, é com isso que ela anda. Pode significa pé. Pseudo falso, é como se fossem pés falsos mesmo, porque não são pés de verdade. Esses pseudópodes são os pezinhos da ameba, né? É assim que ela sai do lugar, através de pseudópodes, ok? E vamos ver os protozoários esporozoários, que são aqueles que não têm forma de locomoção. Aqui no seu livro, turma, não tem foto de protozoários esporozoários. Então, eu vou desenhar para vocês a forma dele, tá? Ele parece uma folha, assim, ó. Ele é mais ou menos assim. Aqui tem o núcleo. Observe, ele tem flagelos? Não. Ele tem cílios? Não. Ele tem pseudópodes? Não. Então, ele é um protozoário esporozoário. Todos os protozoários esporozoários são parasitas, porque eles não têm forma de locomoção. Então, é necessário que eles entrem em algum ser e esse ser transporte eles. Geralmente, são parasitas que vivem no sangue. E como o sangue circula, não é? O sangue vai transportando esses parasitos. Esse aqui, gente, ele se chama Plasmodium. Tentem guardar alguns nomes importantes, tá? O Plasmodium é o protozoário que causa uma doença que nós conhecemos como malária. Vocês já ouviram falar em malária? A malária é uma doença que dá uma febre muito alta e é esse protozoário aqui, é o causador, é o Plasmodium. Quem transmite o Plasmodium para as pessoas é o mosquito, esse aqui, ó, o mosquito chamado Anopheles. Pra frente eu vou falar com vocês, tá? Sobre a malária ainda. Também sobre a doença de Chagas. Vamos recordar aqui, então? A gente, então, classifica os protozoários de acordo com a locomoção. Aqueles que têm flagelos, flagelados. Os que usam cílios para se locomover, ciliados. Os que têm pseudópodes são ameboides ou sarcodinos. São sinônimas, tá? Ameboides ou sarcodinos. Aqueles que não têm forma de locomoção são esporozoários. Ok? Tranquilo? E a reprodução? Como é que o protozoário faz filhote, né? Vamos ver? É fácil. Turma, o tipo de reprodução mais comum dos protozoários, ela se chama divisão binária ou cisciparidade. São sinônimos, tá? Divisão binária ou cisciparidade. Bactérias também reproduzem dessa forma. E elas levam somente 20 minutos para isso. É uma reprodução rápida. Como é a divisão binária ou cisciparidade? Tenho aqui, então, ó, uma ameba, estão vendo? Ó, é uma ameba. Essa ameba vai fazer uma divisão binária. Então, a primeira coisa que ela faz é duplicar o DNA. Então, aqui é o núcleo, ela faz 2 núcleos, olha. Estão vendo? Depois que ela fez 2 núcleos, ela vai sofrer aqui um corte, uma divisão do citoplasma. E essa parte vira essa ameba. E essa parte de cá vira essa ameba aqui. Então, é divisão binária. Divide e forma 2. Por que binária? Porque formou 2 novas células.
E é uma reprodução, turma, assexuada. Não envolve troca de gametas. Então, essa ameba e essa, elas são clones. Uma é idêntica à outra. Simples? Nossa, muito simples. Protozoário reproduz assim. Bactérias também reproduzem assim, ok? E algo muito interessante que acontece com os protozoários e que também acontece com as bactérias é a capacidade de encistar. O que é encistar? É virar um cisto, tá? Como que acontece? Para que acontece? Então, imagine que isso aqui é uma ameba novamente, tá? É a ameba. Olha aqui o núcleo dela. Essa ameba, gente, ela muda totalmente a forma e se transforma nessa coisinha pequena. Isso aqui se chama cisto. Cisto. É uma ameba na forma de cisto. É a mesma ameba com forma diferente. A capacidade de encistar é uma forma de sobreviver ao ambiente desfavorável. Por exemplo, imagine que essa ameba, deixa eu escrever o nome dela aqui, essa ameba, imagine que ela é uma ameba parasita. Ela causa doença no intestino das pessoas, tá? Imagine então que ela é uma ameba parasita. Ela vive lá no intestino, comendo a comida que a gente come e ela causa doença. Ela prejudica a gente. Aí, como ela vive no intestino, quando a pessoa defeca, faz cocô, a ameba sai junto. Só que ela é adaptada para viver dentro do intestino. Quando a pessoa defeca, ela tá aqui no ambiente do lado de fora do corpo. Aí ela morre. Só que para ela não morrer, ela insista, ela vira isso aqui, ó. Como que ela consegue isso? Ela diminui ao máximo o tamanho do citoplasma, preserva o núcleo, ó, com essa bolinha aqui, e cria ao redor do núcleo, para proteger o DNA, esse envoltório resistente. É como se fosse uma membrana muito grossa, bem grossa mesmo, e essa membrana, esse envoltório resistente, rodeia aqui, ó, o núcleo e protege o DNA. Aí, quando esse cisto ele consegue alcançar de novo o intestino, ela volta para essa forma aqui. Mas, Cris, como que esse cisto que saiu no cocô, ele vai voltar de novo para o intestino? São pessoas, gente, que não lavam bem as mãos, né? Que não lavam bem os alimentos. Esse cisto, ele tá no ambiente, ele é muito leve, o vento espalha. Então, se você tem uma doença de uma ameba, por exemplo, que tá no seu intestino, você defeca ela não morre, ela vira cisto. Aí depois o vento leva essa ameba ou uma mosca carrega essa ameba lá para sua fruteira. Aí você pega a maçã sem lavar e come, pronto, ela volta pro seu intestino. Então, o cisto é uma forma de sobrevivência tanto de protozoários, como esse exemplo que eu dei, quanto de bactérias. É a evolução, né, gente? É a capacidade de adaptação dos seres. Legal? Muito legal. Tá bem? Então, vamos parar por aqui. Já ficou bem grande a nossa aula. É fácil essa matéria, vocês vão pegar rapidinho, tá? Um abraço e até a próxima. Vou deixar alguns exercíciozinhos para vocês. Tchau, viu? Beijos!